Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Vocês estão fazendo a experiência, tá? Então eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a experiência aí. E lá para a semana que vem a gente vai estar conversando. Então nesse módulo aqui, né, no capítulo 5, nós vamos ver um pouquinho sobre o corpo em movimento. Então nós estudamos aí no capítulo 4, né, o revestimento do nosso corpo, né, externo, revestimento externo, que era a pele. E agora nós vamos estudar um pouquinho aí o que existe abaixo dessa pele. Então nós temos os músculos que podem ou não estar presos aos ossos, né? E a nossa movimentação do corpo acontece graças à participação conjunta do sistema esquelético e do músculo. Então vamos aí para o desenho. Peço a vocês o seguinte, eu vou estar explicando e que vocês façam a leitura de todo o texto comentado aqui, para depois realizar as atividades. Então, vamos lá para o músculo, vemos aí a imagem aí. O que está representado aí nessa imagem? Os nossos músculos, né? O tecido muscular. Mas olha, fibra muscular, alguém já ouviu falar aqui que é fibra muscular? Fibra muscular é o nome da célula que constitui todo o nosso tecido muscular. Então, o nosso corpo humano, ele é formado por sistemas que são constituídos por órgãos, lembra? Os órgãos, por sua vez, são compostos de tecidos. E os tecidos é formado por unidades menores, que são as células, né? Então, o músculo é um órgão que se compõe de um conjunto de fibras musculares. Então, os músculos estão presentes em todo o corpo, recobrindo totalmente o esqueleto. Os músculos são formados por tecidos especializados na contração, que se encurtam e esticam, gerando os movimentos. Então, nós temos dois tipos de músculos, os voluntários e os involuntários. Então, os voluntários são controlados de acordo com a nossa vontade. Então, por exemplo, quando nós vamos sorrir, quando nós vamos fazer cara feia, nós utilizamos o controle que exercemos sobre os músculos do rosto. Já os músculos involuntários não estão sob o domínio da nossa vontade, e sim do sistema nervoso. Então, por exemplo, aí, o estômago, o intestino e o esôfago, né? Eles são exemplos de estruturas recobertas por este tipo de músculos involuntários. O coração também é um músculo que não está sujeito ao poder da nossa vontade. Mesmo que você queira que o coração bata mais devagar, esse órgão ele não obedece à sua vontade. Mas para correr mais rápido, apertar com força a tampa de uma garrafa, os músculos da perna e da mão submetem-se à nossa vontade. E conforme os músculos trabalham, eles também produzem calor que aquece o nosso corpo. Então, quando uma pessoa corre, os batimentos do coração são mais rápidos, o que, por sua vez, acelera o trabalho dos pulmões e assim por diante. Então, o funcionamento dos sistemas que compõem o nosso corpo ocorre de maneira integrada. Vamos aí ver, né, os tipos de músculo que nós temos. Então, nós temos os músculos esqueléticos ou estriados. Então, esse músculo podem ter esses dois nomes. Então, por que recebe esse nome? O nome desses músculos se deve ao fato de estarem ligados ao nosso esqueleto, tá? Então, isso aqui são fibras do músculo esquelético. Tá vendo como ele é? Aí, no desenho, tá mostrando o músculo esquelético do braço. Tá? Então, essa musculatura está relacionada aos movimentos do corpo. Então, as fibras musculares, as células constituem desse tecido. Sabe aquelas pessoas musculosas? Então, o que acontece? Então, o músculo aumenta, quer dizer, ocorre um crescimento do tamanho, tanto em comprimento como em diâmetro. Então, cada uma dessas fibras aí a pessoa fica toda musculosa, né? Dessa forma, o aumento do volume do conjunto de fibras promoverá também o desenvolvimento do músculo como um todo.
E vocês sabem como que deve ser a alimentação de uma pessoa que quer criar músculo, quer que os músculos cresçam? Tem que ser alimentos ricos em proteínas. Quais são esses alimentos? Alguém sabe? O leite, a carne e os ovos são alimentos ricos de nutrientes, né? Então, eles são ricos aí da proteína. Vamos lá para o músculo liso. Olha o músculo liso. Aqui trouxe um exemplo aí, ó, do estômago. Então, o estômago é formado por músculos lisos. Aí do lado nós temos um desenho aí, né, das fibras do músculo liso aí. Então, a contração desse tipo de músculo é lenta e de controle involuntário. Quando comparado ao tecido muscular esquelético, que ele é rápido de controle voluntário. Então, mesmo sem perceber, a contração da musculatura lisa que forma o tubo digestório. Então, nós não percebemos esse movimento do nosso músculo, porque ele é lento e de controle involuntário. Então, olha, por exemplo, né, o nosso tubo digestivo lá. Então, quando ela faz essa contração, ela permite a passagem do alimento durante todo o processo de digestão. Temos outros exemplos? Sim. Temos a ação do músculo que controla, né, a pupila, regulando a intensidade de luz que entra nos nossos olhos. A contração do útero da mãe na hora do parto, a contração dos vasos sanguíneos, da taxa de sangue, entre outros. Agora vamos aos músculos cardíacos. Os músculos cardíacos, então nós temos aí o coração, né, que faz parte aí do músculo cardíaco, e do lado as fibras do músculo cardíaco. Vamos observar ele aí. Então, esse tecido muscular realiza um trabalho de controle involuntário e assemelha-se ao tecido muscular esquelético. Por quê? Porque ele tem contrações rápidas e fortes. Então, fazer a leitura, tá, de todo esse texto que eu fiz os comentários, tá? Ó, Corpo em Movimento, página 300, lê o texto da página 301, lê o texto da página 302 e responder as atividades. Vamos lá, número 1. Vocês vão escrever 6 atividades que vocês realizam utilizando os músculos esqueléticos. Número 2. Você vai ver quais os músculos que estão envolvidos aí nessas ações, tá? Se são músculos de controle voluntário ou involuntário. Então, quando você mastiga, qual que é o músculo? Voluntário ou involuntário? Quando você corre, quando você escreve, quando o seu coração bate, tá? Aí vocês vão escrever. Vamos aí sobre os ossos. Então, vamos lá sobre os ossos. Então, nós já estudamos um pouquinho sobre os ossos, né? No nosso caderno, montamos um esqueleto. Nós sabemos que o esqueleto, ele participa da nossa locomoção juntamente com os músculos do nosso corpo. E agora nós vamos estudar outras funções dos ossos, né? E dos ossos e do esqueleto, além da locomoção. Então, quais serão essas funções? Então, além de locomover, o osso, ele tem a função de sustentar e proteger alguns órgãos do nosso corpo. Então, vamos lá. Então, os músculos, eles ficam apoiados em nosso esqueleto e são responsáveis também pela locomoção. Vamos imaginar, gente, como que seria o nosso organismo sem esqueleto? Vamos pensar aí, como que é esse nosso corpo? Por quê? O esqueleto, ele fornece suporte e proteção ao nosso corpo. E aí, nós temos aí, ó, nas imagens, nós temos um crânio, né? Esse crânio, ele é protegido por quem? Ele é protegido por um osso rígido, né? Então, o crânio aí,
Então, o osso aí, da cabeça aí, o crânio, ele protege o encéfalo, né? Como se fosse um capacete. E aí também ele protege, olha, a caixa torácica, né? Que assemelha-se a uma gaiola que protege o coração e os músculos. Então, olha, nós temos o osso aí, ó, do crânio, vocês estão vendo? Então, aí dentro dele nós temos o bulbo, o cerebelo e o cérebro. Então, o osso aí tem essa função aí de proteger os órgãos. Aqui nós temos ó, a imagem aí, ó, do osso também, né? Do tórax aí, tá vendo? Parecendo uma gaiola. E lá dentro nós temos aqui o coração e os pulmões. Nós temos essa proteção aí. A atividade 2, nós já fizemos uma atividade bem semelhante a essa. Então, aqui tá falando para seguir as minhas orientações. Então, quais as orientações que eu passo? Vocês vão pesquisar, tá? Um esqueleto humano aí na internet ou em livros, né? Porque eu sei que tem muitos aí que tem livros em casa sobre o corpo humano, sobre o esqueleto, porque muitos já levaram. E vão novamente descobrir o nome desses ossos aqui, ó, e escrever eles no seu devido lugar, tá? Então, hoje nós vamos ficar aí com as atividades e texto da página 300 a 304. Então, tchau, tchau para vocês, tá? E até mais.